Boa tarde, professora Liana aqui. Hoje nós vamos resolver alguns exercícios na área de ventilação mecânica, de UTI, nessa área de fisioterapia hospitalar. Aproveita que você está assistindo essa aula, se inscreve no canal. Nós temos novidades toda semana, todo sábado eu posto uma aula nova. Eu resolvi trazer esse assunto e abordar essa aula dessa forma porque eu acredito que a maneira mais fácil, né, de aprender e de fixar o conteúdo é praticando, buscando provas de concursos anteriores aí, resolvendo. E nós sabemos que os cálculos, né, as fórmulas são bastante frequentes aí quando nós falamos de ventilação mecânica e de UTI. Eu estou trazendo 5 exercícios que nós vamos resolver juntos, né? O primeiro é um exercício que envolve oxigenoterapia, né? O uso de oxigênio. O exercício diz: em relação à oxigenoterapia, assinale a alternativa correta quanto à fração inspirada de oxigênio para um paciente que esteja utilizando catéter nasal com fluxo de 4 litros por minuto. Então, o que ele está pedindo para a gente calcular? Qual que é a fração inspirada de oxigênio estimada? E para isso nós temos uma fórmula, que é 20 mais 4 vezes o oxigênio ofertado. Então, jogando ali na fórmula, nós teremos 20 mais 4 vezes 4, que foi o que o enunciado nos falou ali que o paciente estava recebendo de oxigênio, né, via catéter nasal. Teremos, então, uma fração inspirada de oxigênio estimada de 36%. Gabarito letra D. Como vocês podem perceber, é um exercício bem simples. Basta o aluno lembrar, né, qual é a fórmula da FO2 estimada e realizar aí os cálculos, ok? O próximo exercício, ele fala sobre o índice de respiração rápida e superficial, também chamado índice de Tobin. É um índice muito utilizado no desmame da ventilação mecânica. Vamos ao enunciado. O índice de respiração rápida e superficial tem sido usado como referência para se obter um indicador de previsão de sucesso ou insucesso no processo de desmame ventilatório. Levando em consideração a hipótese clínica de um paciente com volume minuto de 2 litros e frequência respiratória de 15 incursões respiratórias por minuto, assinale a alternativa que corresponde ao índice de respiração rápida e superficial desse paciente. Aqui também é necessário que o aluno ele lembre, né, ele guarde a fórmula. O índice de Tobin, então, a fórmula é a frequência respiratória dividido pelo volume corrente em litros. É muito importante essa informação de que o volume corrente tem que ser em litros, porque em alguns exercícios, para dificultar um pouquinho, a questão ela traz esse volume corrente em mililitros, né, em ml, e você então tem que transformar para litros. Nessa questão aqui, especificamente, eles dificultaram um pouquinho, por quê? Porque eles te deram a frequência respiratória, mas eles não te deram a informação de qual é o volume corrente. Eles só deram o volume minuto. Então, nós teremos que calcular, né, através da fórmula do volume minuto, qual que é o volume corrente. E a fórmula do volume minuto é: volume minuto é igual ao volume corrente vezes a frequência respiratória. Colocando aí as informações na fórmula, 2, que é o volume minuto, e 15, que é a frequência respiratória, nós iremos encontrar um volume corrente de 0,13 litros. Então, agora nós já temos ali as duas informações que nós precisamos e jogaremos na fórmula do índice, né, de respiração rápida e superficial, que ficará 15, que é a frequência respiratória, dividida por 0,13. Então, nós teremos como resposta 112,5.
aí a questão, né, acabou, como que se diz, jogando para 112, né, arredondando aí, então nós temos como gabarito correto a alternativa D. Essa questão, ela aborda a escala de coma de Glasgow. É uma questão bastante frequente em concursos, né? Tanto para fisioterapia, enfermagem, medicina. Para resolver essa questão, o aluno ele precisa conhecer a escala de coma de Glasgow, os seus parâmetros, né? Que é abertura ocular, resposta verbal e resposta motora, e os valores também, né, dessa escala. É importante destacar que quanto mais alto o valor, né, que essa escala ela pontua até 15 pontos. Então, quanto mais alto esse valor, de 13 a 15, o paciente ele apresenta um estado que a gente considera que ele está bem, está melhor, né? E quanto menor a pontuação nessa escala, se for menor, por exemplo, que 5, menor que 8, indica que esse paciente não está tão bem, ok? Como a gente pode verificar aí na escala, ó, se ele tem abertura ocular espontânea, tá vendo? Ele vai ter a pontuação máxima de 4. Se ele está orientado, ele vai ter a pontuação máxima de 5. Então, quanto maior o valor, melhor o paciente está. Quanto menor o valor na escala, pior ele está. É importante o aluno ter essa noção, porque às vezes ele não lembra, né, dos valores ali na hora da prova, então ele pode chutar, mas tomando como base essa informação aí. Vamos ao enunciado. Paciente, 23 anos, vítima de traumatismo crânioencefálico por acidente de moto, chega ao pronto-socorro desorientado, com resposta motora em flexão de membros superiores ao estímulo doloroso, com abertura ocular ao ser chamado pelo nome. Sua escala de coma de Glasgow é... Aí aqui eu coloquei de vermelho, né, a pontuação que ele teve, de acordo com o que foi informado no enunciado, a abertura ocular dele, né, ele teve abertura quando foi chamado pelo nome, então nós consideramos ali 3, a voz. Ele estava desorientado, né, então a resposta verbal foi considerada ali confusa. Algumas escalas trazem a palavra desorientado, outras trazem a palavra confusa, tá? É importante salientar isso, a pontuação 4. E ele teve uma resposta motora de flexão, pontuação 3. Somando ali, 3 mais 4 mais 3, nós temos um total de 10 pontos. Resposta, então, gabarito, letra D. Temos aqui mais um exercício. Esse aborda a questão das capacidades e dos volumes respiratórios. Vamos ao enunciado. Uma pessoa tem capacidade vital de 5 litros, volume corrente de 0,5, capacidade inspiratória de 3,5 litros e capacidade residual funcional de 2,5 litros. Qual é o volume de reserva expiratória? Para resolver esse tipo de questão também, é necessário que o aluno conheça algumas fórmulas, né? Normalmente os volumes eles se somam, né, para dar origem a uma capacidade. Então, por exemplo, aqui, a capacidade inspiratória é a soma do volume corrente com o volume de reserva inspiratória. A capacidade residual funcional é a soma do volume residual com o volume de reserva expiratória. A capacidade vital é a soma do volume corrente mais o volume de reserva inspiratória mais o volume de reserva expiratória. E a capacidade pulmonar total é a soma de todos os volumes pulmonares. Volume corrente, volume de reserva inspiratória, volume de reserva expiratória e volume residual. O que eu sugiro nesse exercício? Que o aluno escreva, então, as informações que o enunciado, né, nos deu,
Então lá, capacidade vital de 5, volume corrente de 0,5, capacidade inspiratória de 3,5 e capacidade residual funcional de 2,5. Para que ele vá colocando nas fórmulas e vá identificando como chegar, né, na resposta correta. Então, ele está pedindo aqui qual que é o volume de reserva expiratória. Primeiro, nós precisaremos calcular o volume de reserva inspiratória através ali da capacidade inspiratória. Então, nós temos que a capacidade inspiratória é o volume corrente mais o volume de reserva inspiratória. Lançamos ali 3,5 é igual a 0,5 mais a VRI. Então, nós achamos que a VRI é igual a 3 litros. Agora que nós temos a VRI, né, que é o volume de reserva inspiratórias, nós temos o volume corrente, nós temos a capacidade vital, nós conseguiremos chegar no volume de reserva expiratória. Então, colocando na fórmula ali da capacidade vital, que é igual ao volume corrente mais o volume de reserva inspiratória mais o volume de reserva expiratória, nós chegamos na resposta de 1,5 litros. Gabarito, letra G. E por fim, nós iremos resolver uma questão sobre complacência. Complacência do sistema respiratório. Nós temos dois tipos de complacência, a complacência dinâmica e a complacência estática. O enunciado da questão ele fala da complacência estática. Vamos ler aqui para tentar entender. Calcule a complacência estática do sistema respiratório de um paciente com os seguintes parâmetros ventilatórios. Pressão de pico, 28 centímetros de água. Pressão de platô, 20 centímetros de água. Volume corrente, 0,4 litros. Volume minuto, igual a 10 litros. E PIP de 5 centímetros. A questão, ela trouxe duas informações aqui que é para confundir um pouquinho o aluno. A pressão de pico e a pressão de platô. O que acontece? Quando você fala de complacência estática, você vai usar a pressão de platô na fórmula. Agora, se a gente estivesse falando de complacência dinâmica, a gente iria usar a pressão de pico. Então, a fórmula aqui é basicamente a mesma, que é volume corrente sobre a pressão menos a PIP. Então, se for complacência estática, é o volume corrente sobre a pressão de platô menos a PIP. Se for complacência dinâmica, é o volume corrente sobre a pressão de pico menos a PIP. Ok? Aqui a questão, então, fala da complacência estática e nós iremos calculá-la. É importante ainda destacar que a complacência estática ela é dada em ml por centímetro de água. E aqui na questão, novamente, ele nos deu a informação de forma que o volume corrente está em litro. Então, nós precisaremos transformar esse volume corrente para mililitro, para ml. Iremos, então, multiplicar por 1000, né? Chegaremos em 400 ml de volume corrente e dividiremos por 20 menos 5, que é a pressão de platô menos a PIP. Então, nós teremos 400 dividido por 15 e chegaremos no resultado que é uma complacência estática de 26,66 ml por centímetro de água. Gabarito, letra B. Bom, acho que o nosso propósito foi cumprido. Eu trouxe alguns exercícios, algumas fórmulas. São exercícios bem simples. Eu vou tentar abordar esse assunto com mais frequência, trazer outros cálculos, né, nas próximas aulas. E desejo a todos vocês um ótimo sábado e bom estudo.